Pessoal, Elantris, do Brandon Sanderson, da editora Leia. Quase 600 páginas, tá? E eu escolhi falar desse romance pelo período que nós estamos. Eleições, tá? Longe de mim falar quem vocês devem votar, mas qualidades que vocês devem buscar. A responsabilidade do cidadão. Vale até mesmo fazer um vídeo de eleições na literatura. Quais seriam os personagens que se candidatariam e nós votaríamos neles. Quais líderes que iríamos realmente colocar ali e eleger. Acho que seria uma leitura fantástica, né? Pessoal, alguém colocando, não, Napoleão e Hitler são bons. Ih, gente. Mas o que acontece aqui? Apesar que o Napoleão tinha qualidades positivas, sim, e fez alguns benignos, e Hitler é uma questão de discussão. Do tipo, eu sempre coloco numa tecla, a Segunda Guerra haveria se o Hitler tivesse não nascido? Haveria. A Alemanha realmente é uma coisa histórica, mas teria as mesmas proporções? Será que ia até o final? Acho que não, mas fica a dúvida. Talvez nós somos muito mais um retrato histórico do que a história faz as pessoas muito mais do que pessoas fazem a história. Não sei se vocês entenderam. Esses ícones históricos, eles são gerados por movimento e causas que são acometidas e não são os líderes que realmente conseguem fazer a história. Olha que pensamento, não tem uma válvula, ou isso pode ser um pouco errado, mas voltando aqui. E em Elantris, você tem justamente tem duas sacadas geniais do Brandon. É o primeiro romance dele e ele fecha muito bem, tá? A minha crítica com ele é o seguinte: 560 páginas. É como se, eu vou usar uma metáfora aqui, é como se fosse fazer uma canoagem. Você vai lá, o rio segue aquele ritmo brando dele e você entra, tá? E você observa a paisagem, você fica tudo bem. 500 páginas desse ritmo, desse marasmo. Só que você acaba curtindo o passeio, tá ali. No final, tem a queda. Você vai caindo assim e é um ritmo vertiginoso. As últimas 60 páginas, gente, pô, isso aqui é muito bom. E você fica, por que diabos esse cara não fez antes? Não sei se pelo fato do primeiro romance faltou habilidade, ou não era proposta, ou alguém recebeu uma dica do editor do tipo, tá muito coagulado isso, faz uma fluidez nesse sangue. Ou talvez ficasse enjoativo também você fazer da metade pro final, assim, um livro inteiro, longe de fazer um livro inteiro assim, mas o Dan Brown ele consegue. Eu critico muito o Dan Brown. Eu falo que ele é um mágico de uma mágica só que a mágica que ele faz é muito bem feita. Primeiro romance. Tem alguns elementos o Brandon ele acaba reaproveitando em outras séries, né? No caso, no Mistborn lá, ele utiliza a questão da maldição. Então, só que os dois enredos, os dois romances aqui, eles são distintos, pelo menos isso. Tem a questão política, são 3 personagens, que é o Hiraten, a Sarene e o Haoden, que são os meios narrativos, e eles vão fazendo uma estranha disputa sobre quem vai conseguir dominar Elantris. Um quer resgatar e se ver da sua condição também. A outra quer liderar e impedir uma invasão religiosa e política, e o Hiraten ele quer expandir o império dele, o império que ele representa. Quais são as duas sacadas assim geniais do Brandon aqui? A maldição, tá? E a outra sacada é os símbolos mágicos que você tem com os Auns. Isso é um Aun e também é o símbolo, é o mapa também de Elantris. Elantris é esse quadrado aqui. A leste fica Aladon,
Pelo menos foi o que eu entendi. Salvo engano, tá? Teode fica ao norte, em termos do mar, controlando como se fosse uma ilha. E muito mais, em termos para o extremo, fica o outro reino, que é de Fjorden, que já está quase dominando tudo, com exceção dessas duas cidades, de Teode e de Adalon. Adalon é o que sobreviveu o que aconteceu com Elantris. Essas 3 cidades periféricas, elas se desfizeram. Os cidadãos acabaram migrando, não ficou sustentável. O que aconteceu? Existe a Shaod, a mudança. Sua pele fica luminosa, fica branca, seus cabelos prateados e você passa a fazer magia. Até que, do dia para a noite, isso muda. O que acontece? Os seus cabelos caíram, todos os cidadãos que tinham essa magia, a magia também sumiu. A sua pele fica acinzentada, pontos negros. E o que acontece? Você ainda por cima envelheceu. Só que essa não é a pior notícia. Aí que vem a grande sacada dele. Os seus ferimentos não se curam. Qualquer topada, qualquer arranhão, qualquer machucado, você ainda continua sentindo a dor. Isso é muito legal. Legal no sentido da criatividade, tá? Mas imagine isso. Imagine você aí sentindo essa dor contínua. Tá? Você vai continuar sentindo aquela dor. E pouco a pouco você vai enlouquecendo. Não tem como viver muito nessas condições. E são raros os antigos elentrianos que sobrevivem mais de um ano. O príncipe Haoden, que é o personagem, acaba sendo o principal, porque é o que apresenta, mas eu acho que os 3 são bem divididos nessa parte, tá? Ele sofreu a Shaod e ele é jogado em Elantris. Tem uma cerimônia, tá? Que eles fazem lá, não chega a ser um ritual, mas é uma despedida. Trocam as suas vestes, colocam uma veste bem fina ainda por cima, que você tinha que ser uma coisa grossa, mas não, vai assim, quase como se fosse seda, e te dão uma cesta de mantimentos. Tem lá bebidas, comidas, sementes também, e você entra num lugar onde só tem um bando de famintos. Era melhor não ter dado nada, né? Dado uma arma ou alguma corda, ou nem ter enviado. Mas mesmo assim tá. Esses sujeitos têm as mesmas condições que você, tem medo de se machucar também, uma briga ali é fatal. Imagine, você dá um soco em alguém, um arranhão, ele vai continuar sentindo esse arranhão. Mas o desespero pela fome é uma coisa voraz. O Haoden joga o cesto para lá, dá uma corrida, mas tem perigo de ser escravo, ele não sabe nenhuma dessas informações, ele sabe, e ele é ter resgatado, ele é ajudado lá pelo Galadon, que é um personagem muito interessante, que ele acaba respondendo perguntas com outras perguntas. Ele tem o costume de falar Sully, meio de região. E o Haoden, ele por dentro, até porque ele tem que resolver nisso, ele vai fazendo uma série de atitudes para consertar. Existem 3 lideranças lá, que são grupos, que cada um deles tem um próprio estilo. Um que pega a sua cesta, mas a outra vem pessoalmente. A outra pega uma questão de divindade, que até mesmo se oculta. E o outro, por termos de lunáticos, mas mesmo assim, ele é a nobreza. E o Haoden, ele vai juntando as peças pouco a pouco, buscando uma solução. A Sarene era a antiga, ou ao mesmo tempo como ele não morreu, é a noiva dele. Ela é de Teode, ela fez a proposta, pediu ele em casamento e quer fazer a aliança dessas 2 nações. Cidade-nações, né? Só que quando ela chega aqui em Arelon, ela descobre que o noivo dela morreu. O que aconteceu? O pai do Haoden, quando o filho dele foi acometido por essa maldição, ele fica, como ele era muito querido, até mesmo para não ter revolta, ficou mais fácil explicar que ele morreu. Os cidadãos não realmente não desconfiaram tanto pela malfama, mas continuaram pelo que tinha. Esse é um ponto crítico também, no ponto de não teve uma manifestação, mas o problema é que o Iadon ele agia muito como um tirano.
Existe a questão de, mas assim, na questão do dinheiro, na divisão, ele é um comerciante, ele tem pontos falhos, tá? Mas nem sempre aquele que mais lucra é o melhor líder. É com você, Trump. Mas sim, ele não administrava com compaixão. Mas ele tinha sim seus pontos positivos, tá? E isso é mostrado porque as coisas poderiam ser muito piores do que foram. Ele tem as suas vantagens e a Sarene ela vai corrigir isso por dentro. Ela é dotada, né? Faz parte do tratado que mesmo morto ela fica e principalmente ela era meio excluída. É um mundo machista aqui. Então, uma mulher forte como ela é, com opiniões, até pelo tamanho dela também, a mulher tem quase, sei lá, 2 metros de altura. Ela tem o mesmo tamanho do que os homens ali. Então, é muito visto como tipo, tá, você tem o tamanho, já começa a dizer que ela tem igualdade. Quando você vai conhecer pouco a pouco, ela tem sua própria capacidade. É até falado que ela é tão líder quanto os outros que se apresentam. Porque o Hiraten é um personagem muito interessante. Ele sabe que está fazendo a coisa errada, mas mesmo assim ele faz. Ele é cinza. Eu vim aqui para dominar. Tem 3 meses para conquistar uma cidade. E olhe, se ele não fosse atrapalhado, ele conseguiria. O cara é bom. Todos eles desempenham um papel. Tem um romance que... O 13 é muito trabalhado com isso, né? Parece que ele tem uma cisma. O Haoden, ele conquista a Sarene 3 vezes. Antes como ele era o príncipe, depois como o espírito, e depois ele faz uma ilusão para conquistá-la novamente. Isso é legal, os símbolos aqui, os alns. Fica a crítica também para a editora. É claro que o livro já tem um tempinho, mas já que é dourado e tem esse símbolo luminoso pela magia, faz a porcaria da capa luminosa, coloca um brilho douradinho. Não tem tantos os custos assim, mas você cria um charme a mais no produto. Vou ler um trechinho, tá, gente? Para encerrar nesse ritmo vertiginoso. Vamos lá. Os Dakor eram mais rápidos, mais fortes e mais resistentes, mas Hiraten era mais determinado. Pela primeira vez em anos, seu coração e sua mente concordavam. Sentira o poder. A mesma força que sentira no primeiro dia em que chegara a Aralon, confiante em sua capacidade de salvar o povo. Ele os manteve à distância, ainda com dificuldade. Hiraten podia não ter sido um monge de Dakor, mas era mestre na espada. O que lhe faltava em força e velocidade era compensado com habilidade. Girou, lançando a espada contra o peito de um Dakor, enfiando-a diretamente entre 2 ossos protuberantes. A lâmina deslizou entre as costelas aumentadas, atingindo o coração. O Dakor arfou, caindo enquanto Hiraten puxava sua espada. Os companheiros do monge, no entanto, obrigaram Gyorn a retroceder para o beco para se defender. Sentiu Sarene tropeçando atrás dele, arrancando sua mordaça. São muitos, ela disse. Não pode lutar contra todos eles. Ela estava certa. Felizmente, uma onda varreu o grupo de guerreiros, e Hiraten ouviu sons de batalhas vindos do outro lado. A guarda de honra de Eventel é o pai da Sarene, tá? Havia se juntado à batalha. Vamos, Sarene disse, puxando-o pelo ombro. Hiraten se arriscou a olhar para trás. A princesa estava apontando para uma porta ligeiramente entreaberta, no edifício próximo a eles. Hiraten assentiu, repeliu outro ataque e se virou para sair correndo. Haoden emergiu da água, arquejando instintivamente em busca de ar. Galadon e Karata pularam de susto. Haoden sentiu o frio líquido azul escorrer por seu rosto. Não era água, mas alguma outra coisa, algo mais denso. Prestou pouco atenção enquanto se arrastava para fora da piscina. Sully! Galadon sussurrou surpreso. Haoden balançou a cabeça, incapaz de responder. Acharam que ele ia se dissolver. Não entendiam que a piscina não podia levá-lo, a menos que ele quisesse. Vamos, ele finalmente falou, colocando-se em pé.
Apesar da energética investida de Lukel e do poderoso ataque de Shuden, os outros habitantes da cidade simplesmente ficaram olhando. Aturdidos e estupefatos, Lukel se pegou lutando com desespero contra 3 soldados. A única razão pela qual continuava vivo é porque mais se esquivava e corria do que atacava. Quando a ajuda finalmente chegou, veio de uma fonte inesperada: as mulheres. As várias esgrimistas de Sarene pegaram pedaços de madeira ou espadas caídas e se colocaram atrás de Lukel, atacando com mais controle e habilidade do que poderia sequer fingir. O peso do ataque delas teve a vantagem da surpresa, e por um momento Lukel achou que poderiam se libertar. Então Shuden caiu, gritando quando uma espada feriu seu braço. Assim que a concentração do jindonês foi quebrada, o mesmo ocorreu com a sua dança bélica, e um simples golpe da cabeça o deixou fora de combate. A antiga rainha Eshen caiu em seguida, o peito atravessado por uma espada. Seu grito horrível, a visão de sangue escorrendo por seu vestido, afetou as outras mulheres. Interromperam o ataque, soltando as armas. Lukel recebeu um talho na coxa, enquanto um dos seus inimigos percebeu que ele não tinha ideia de como usar sua espada. Lukel gritou de dor e caiu nos paralelepípedos, segurando a perna. O soldado nem sequer se incomodou em matá-lo. Só essa amostra só, tá, gente? Tem mais, olha só, o ritmo vertiginoso fazendo uma troca aqui. É legal, tá, gente? Foi divertido. Mas eu queria que fosse esse ritmo alucinante, pelo menos na metade do livro, dali pro final. Ia ser legal. E a dança de gato e rato estabelecida entre a Sarene e o Hiraten. Você vê mais esse jogo de inteligência, essa palpável. O romance também tem pontos. São muitos elementos, muitas narrativas dentro de um romance só. Tá aí o Brandon Sanderson. Como livro de estreia, ele arrebentou, tá? Ele é diferencial, esse cara. Ele não foi escolhido lá para concluir a roda do tempo à toa. Cheio de coisas positivas. Foi, gente, e eu espero que essa brincadeira aí tenha servido de alguma coisa. Eu sei que aí que tá uma outra também, uma discussão. Nem todos acabam visualizando muito os livros. Acabam mais aqui nesse canal, nos quadrinhos, né? E o que acontece? Por mais que quadrinhos sejam legais, são poucos que tenham a mesma densidade do que os livros. Você ler um livro e ler 30 quadrinhos não tem o mesmo peso, tá? Então, o livro ele exige de você uma imersão maior. É claro que existem trabalhos assim, na Nona Arte, e assim, ela foi muito desvalorizada por isso, que realmente são fantásticos. Você tem que ler e reler e você sempre vai achar. Mas é mais a exceção do que a regra. Até pelo tempo de leitura. Uma coisa é você ler meia hora, você conclui, e a outra são dias e dias e dias para você realmente concluir. Então tem assim essa discussão qual acaba tendo. Eu acho que por essa imersão e por essa exigência de tempo que você tem, os livros eles têm essa necessidade de ter mais densidade, senão não ia conseguir prestar a sua atenção. Então, eu mantenho em termos essa proporção aqui em termos de canais insistentemente com os livros, porque eu acho uma coisa necessária, tá? É literatura e as duas coisas não podem ter, apesar de não serem muito requeridas, assim, abandonadas. Tanto pela Nona Arte, que é paixão, né? Um é mente, outro é coração. Quanto também pelos livros, que tem livros que te fazem, uau, flutuar, tá? Assim, melhoram e alcançam. Outros fazem simplesmente se divertir e tem elementos. No caso, a maldição, ou em termos da política, como é colocado, essa grande brincadeira que foi, e esse ritmo alucinante no final valeu a pena. Foi, pessoal. Espero que tenha valido a recomendação, tá? Até mais.